Olá, aula de História com o professor Flávio Ferreira. Nesta aula vamos tratar da Idade Média Ocidental. Nessa primeira parte sobre algumas definições, conceitos, considerações gerais sobre a Idade Média e sobre a formação dos chamados reinos germânicos. O primeiro conceito que a gente tem que assimilar é o próprio conceito de Idade Média, um conceito temporal e na divisão tradicional marcado pela queda de Roma e o seu fim pela queda de Constantinopla. A Idade Média ainda pode ser dividida em Alta Idade Média do século V ao X e Baixa Idade Média do século XI ao XV. Gostaria de ressaltar aqui que um historiador muito relevante para a história da Idade Média, Jacques Legoff, ele ainda destaca uma característica diferente nessa periodização. Ele costuma centrar aqui que ele vai chamar de Idade Média Central, que iria do século X ao século XIII. Qual é para Legoff a visão da Idade Média Central? Bom, durante muito tempo se estudou a Idade Média e se compreendeu que a Idade Média fosse um período de trevas, de atraso, fome, pestes, guerras, de fragmentação, onde a Igreja utilizava o seu poder, a sua fé, para cegar o progresso, de certa forma, do conhecimento. E outros estudos mostram que a coisa não é bem assim, que essa visão consolidada posteriormente, principalmente a partir do Iluminismo, que coloca a Idade Média como idade de trevas, né? E depois vem o Iluminismo, a razão, as luzes, né? Essa visão é uma visão que em parte é falsa, em parte precisa ser desconstruída e precisa se demonstrar que a Idade Média também foi um período de avanços, que eu destaquei alguns pontos aqui fundamentais. Bom, eu falava anteriormente do Legoff. Qual é a contribuição do historiador Jacques Legoff para este estudo da Idade Média, né? Entre outras contribuições, no período que ele vai chamar de Idade Média Central, entre o século X e século XIII, ele vai dizer que a Idade Média é o momento do nascimento do mundo ocidental. Legoff vai falar o seguinte, vou ler aqui um trecho do livro A Civilização do Ocidente Medieval, onde ele vai tratar o seguinte: ao menos, a partir do século XI, não se pode mais falar de uma Idade das Trevas para designar a Idade Média, e sim de um período em que nosso tempo prefere reconhecer nossa infância, o verdadeiro começo do Ocidente atual. Mais à frente ele continua: malgrado a real crueldade desses tempos medievais em muitos domínios da vida cotidiana, é cada vez mais difícil aceitar a ideia de que medieval seja sinônimo de atraso e selvageria. Seria mais fácil aceitar que estivesse próximo do primitivo, já que nossa época é fascinada pelo primitivismo. O essencial é a indubitável capacidade criativa da Idade Média. Bom, ele limita esse seu período chamado de Idade Média Central a partir aí do século IX e X, principalmente século X, até a chamada Peste Negra, que vamos ver adiante. E o que é que ele destaca nesse período de Idade Média Central? Bom, os destaques de Legoff vão basicamente para um mundo que cria novas alternativas, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista das ideias. Ele fala que veremos aí, durante esse período da Idade Média Central,
A passagem de um mundo que vivia basicamente da subsistência para um mundo que passa aos poucos a crescer, inclusive materialmente. Mas que, a partir do nosso ponto de vista contemporâneo, a gente não valoriza essa Idade Média porque esse crescimento foi um crescimento que chegou até produzir excedentes, mas as pessoas do período não soube reinvesti-los. Então foi um período em que se produziu, mas se gastou e dissipou os frutos do período. Bom, por que eu paro e me detenho longamente na fala de Jacques Legoff? Não apenas por ele ser uma autoridade do assunto, uma das principais autoridades no mundo da historiografia, mas porque é necessário ressaltar que muito do mundo ocidental, muitas tradições foram consolidadas durante esse período. Então eu peço que durante o estudo da Idade Média, você que está aqui acompanhando, preste atenção naquilo que foi feito de positivo, aquilo que foi produzido durante esse período. Essa tela mostra bem essa ambivalência entre duas visões de enxergar a Idade Média. E eu quero que você reflita um pouco sobre isso, né? Claro que outros aspectos podem ser destacados, mas eu elenquei essas duas colunas aqui como um simbolismo da visão tradicional e antiga da chamada Idade Média, para uma visão que consegue compreender melhor esse período tão importante na história da humanidade. Quando tratamos do período, é preciso compreender que estamos aqui agora nos detendo mais ao território europeu. E muito se fala da participação dos chamados povos bárbaros. Povos bárbaros aí seriam basicamente os estrangeiros. Estrangeiros para quem? Tomando como ponto de vista os que ocupavam o território europeu, os romanos, o Império Romano. Para eles, bárbaro era aqueles que não partilhavam da cultura greco-romana. Veja que eu coloquei aqui esse nome bárbaros, a palavra bárbaros, entre aspas, porque temos que lembrar que isso é um juízo de valor dos romanos, né? Apenas por não partilhar da cultura greco-romana, eles indicavam toda uma gama de povos eslavos, povos germânicos, que ocuparam territórios sob o domínio de Roma como bárbaros, né? Muitas vezes a gente vai tratar de povos germânicos que vieram a consolidar reinos na Europa, e outras vezes nós vamos chamar de bárbaros apenas por uma questão de costume da linguagem. Mas é importante entender que bárbaro aqui é um juízo de valor. Os primeiros contatos entre os povos bárbaros e o Império Romano aconteceram ainda por volta do século I depois de Cristo, e podemos destacar duas maneiras, né? Primeiro, as invasões, né? Invasões sucessivas na área territorial de Roma, do Império Romano, e essas invasões perduraram por séculos e séculos, e se tornaram uma das causas da crise do Império Romano, e também um dos motivos do fim do Império Romano. Essas invasões foram sucessivas e elas aconteciam por diversos motivos, seja pelo aumento demográfico da população de bárbaros germânicos, seja pela riqueza e a fascínio e a atração que o território romano desempenhava sobre esses povos, ou por ataques de outras tribos bárbaras, destacando aqui os hunos
sobre esse território. Essas invasões, essa chegada de povos bárbaros, ela vem normalmente nesse sentido aqui, né? Aqui, povos hunos, né, que vinham ocupando territórios e empurrando diversos povos bárbaros para dentro do território romano. Outra forma pouco destacada é a ocupação pacífica do território que um dia foi território de Roma. Essa ocupação pacífica gerou inclusive a assimilação de muitos desses povos, como por exemplo através do Edito de Caracalla no ano 212. Um ponto a se destacar é que os bárbaros não eram todos selvagens, como se faz supor. Apesar de um comportamento, de um modo de viver que foi elencado aqui, alguns povos bárbaros tinham comportamentos que fugiam esta regra. Os deslocamentos que esses povos fizeram ao longo de séculos os fizeram acumular muito conhecimento que foram além da sua cultura tradicional. Em alguns momentos podemos até afirmar que povos bárbaros admiravam os romanos, como por exemplo nesta seguinte passagem aqui do livro de Jacques Le Goff, A Civilização do Ocidente Medieval. Le Goff prossegue da seguinte forma: que nenhum soberano bárbaro ousou fazer-se a si próprio imperador, quando em 476 Odoacro, depois o imperador do Ocidente Rômulo Augusto, enviou as insígnias imperiais ao imperador Zenão em Constantinopla, dizendo-lhe que apenas o imperador bastava. Abre aspas aqui para a seguinte fala: nós admiramos os títulos conferidos pelos imperadores mais que os nossos, escreveu um rei bárbaro ao imperador. Outro imperador, considerado um dos mais poderosos, Teodorico, né, adotou o nome romano de Flávios e escreveu qualificando-se como eu que sou vosso escravo e vosso filho, e declarando assim a sua ambição única de fazer do seu reino uma imitação do império rival, que seria o Império Romano. Então, se por um lado nós tivemos sim invasões violentas que levaram o desmantelamento do Império Romano, por outro, nós percebemos que houve assimilação de uma cultura e até admiração. Os bárbaros contribuíram de maneira importante para Roma e aprenderam também, tentaram assimilar muitos dos costumes. Por fim, cabe destacar que apesar do enfraquecimento das estruturas políticas e econômicas romanas, a formação dos reinos bárbaros gerou o desenvolvimento de instituições que a gente pode chamar de romano-germânicas, que serão as características de base da Europa medieval. E quando se trata dessa instituição romano-germânica, destaca-se principalmente o povo franco, né? O povo franco foi um povo que ocupou a região norte da Gália no século V, quando Clovis, né, se tornou o rei dos francos em 481, fundando o que vamos chamar de dinastia merovingia. Uma particularidade no crescimento dos francos, crescimento em importância, é algo que vai ser recorrente durante toda a Idade Média, é a aliança de líderes políticos à instituição Igreja Católica. Clovis estabelece uma aliança entre ele e a Igreja Católica com o objetivo de unificar o seu território. Então, aquele momento de vários povos bárbaros germânicos que formavam assim uma Europa neste momento desagregada, desunida, com a aliança entre Clovis e a Igreja Católica,
a Europa passa por um momento de unificação novamente, sob a liderança de Clovis e dos seus reis sucessores, destacando-se aí Carlos Magno. A máxima de Clovis nessa união era a consolidação do seu poder, distribuindo terras ao clero e à aristocracia de guerreiros. É aí onde entram as instituições que vamos conhecer mais à frente, que são típicas da Idade Média, principalmente da Idade Média feudal. Estamos falando do comitatus e do benefício.